E aí galera, mais uma partida aqui pra mostrar o gambito do rei em ação. Dessa vez pelas mãos do grande Andersen, Andolf Andersen. Andersen contra o Morph em Amsterdã, na capital da Holanda, no ano de 1861. Aí a partida foi E4, E5, o nosso gambito do rei, F4. Aceito, C4 de novo, com aquela ideia de que se vê a dama, o rei se esconde F1, que é o que aconteceu. G5, logo para vir com ataques dos peões pela lado do rei e tal. É um plano bem ambicioso para as negras, né? Não é completamente errado, mas como é um ataque prematuro, né, não é recomendável fazer esse tipo de coisa. Cavalo C6, desenvolvido normal. Cavalo F6, cavalo F3, ganhando tempo em cima da dama, né, atacando a dama. A dama sai. Sempre que puder, logo joguem o D4, né, para controlar o centro. D4. Aqui ele jogou D6 para desenvolver o bispo. Aqui poderia acontecer E5, né, já que as brancas têm uma pequena vantagem de desenvolvimento e aproveitando a dama numa casa completamente errada aqui, numa casa muito fora de jogo, elas poderiam logo abrir o centro, fazer essa ruptura em E5 para tentar alguma vantagem, né? Porque esse peão aqui em F4 ele é muito chato, né, contra o rei. Então após trocar tudo, após trocar tudinho, as brancas têm um peão, né? Então elas têm uma vantagem um pouquinho sólida já. E estão ameaçando ganhar outro peão lá. Então é um final relativamente fácil para as brancas. Mas ele não quis jogar S5 direto, não quis definir a posição logo, né? Preferiu ir com calma. Jogou H4, que é um lance que eu chamaria um lance Alekhine, né? Que é um lance para dar confusão na partida. Geralmente Alekhine, que gostava desse tipo de jogo, que é um dos meus jogadores favoritos, Alekhine. É um dos caras que eu sinceramente tento imitar, era um jogador muito forte. Gostava de, dessa complexidade do meu jogo, de confusões, etc. Então ele jogou H4, que é um lance tipo Alekhine. Bispo G4, tenta cravar o cavalo. Rei F2, e aqui bispo captura cavalo, interroga, né? Porque é aquela história, não deu teu de bispo. Ele serve para defender ou para atacar, então eles são fortes, trabalham melhor juntos, então ele deu um bispo por um cavalo, então não é bom. Aí capturou o bispo, jogou H6 e aqui ele jogou H captura, né? A torre olhando pra dama, a dama olhando pra torre. Dá a impressão de que é errado. Pô, tu vai entregar uma torre de graça e tal, mas aqui começa o ataque. Ele tentando tentando trazer a dama pra não poder defender o rei e colocando aquele tema de colocar o peão em F4, né? Travando F7. Desculpa, colocando o peão em F6, travando F7 e controlando essas casas perigosas aqui em volta do rei e matando esse bispo, né? De certa forma tá atrapalhando muito esse bispo negro. Então ele foi atrás da torre, colocou o peão lá em F6 e aqui ele jogou dama H4. O que poderia acontecer aqui, uma alternativa, seria jogar cavalo C6, desenvolvido normal, atacando o peão, defende o peão e joga cavalo E5. Exclama, né? Porque parece que as negras estão entregando uma peça, né? Estranha, entregando um cavalo. Só que a ideia é muito simples e é um pouco profunda de ver, mas é simples. A priori é simples a ideia. Qual é? Após a troca, fica a casa de C5 para o bispo entrar. Como impedir esse bispo de chegar lá? Como impedir o bispo de dar uma espécie de mate no rei, né? Que o rei branco também está completamente preso aqui, né? Pelas próprias peças. E aí? Como é que vai impedir? Não dá, né? Um lance qualquer, exemplo. Qualquer lance aqui, literalmente qualquer lance. B3, por exemplo, levaria 5 e não tem mais o que fazer, né? As brancas estão completamente perdidas aqui. Então, o único lance certo da posição, que é um lance até que é de máquina, né? A máquina indica. Eu não veria esse lance numa partida, dificilmente eu veria. Só se fosse uma partida pensada, aí eu conseguiria ver um lance desse, que é B4, tentando impedir a casa, impedir B5. Ele tem que pegar o bispo, aí tu joga bispo A3, olhando pra dama, atacando o bispo. Aí a dama vai atrás. E aqui com o bispo captura F7, as brancas conseguem um empate. As brancas têm aqui no máximo um empate, qualquer outra coisa elas perdem para o material, né? Então o bispo captura F7, trazendo o rei pro centro, pra vir um monte de cheque da dama, né? Cheque, 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 cheque. Aí o rei pode vir pra cá e aceitar o empate, ou ele pode tentar fugir pra cá. Então se ele tentar fugir, vai cair o bispo, cai o peão, a dama capturar em A2, cheque, 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 cheque. E aqui empata, porque se ele vier
pra cá, perde a partida, né? Aqui agora as negras que perdem. Depois de dama captura 8, quem ganha são as brancas. Então aqui tem empate aqui. Essa repetição aqui de lance tem empate. Então com aquele cavalo captura E5, que é um lance muito curioso, né? Interessante de ver. Cavalo E5, quer dizer, né? Entregando o cavalo é um lance curioso. As negras conseguem empatar, né? Que geralmente o objetivo das negras é o empate na posição, né? Então, mas não seguiu o cavalo C6, seguiu dama H4, cheque, rei G1, dama E1. Importante notar que aqui as brancas não querem voltar de dama para trocar, elas querem voltar de bispo para elas não querem trocar a dama, porque a dama é o primeiro fator de ataque, né? Então elas querem continuar com a dama no jogo para atacar, poder atacar. Então volta de bispo, não volta de dama. Tu perde o tempo, volta de bispo, perde um tempo, é ruim, mas é melhor do que voltar de dama e trocar e ficar na posição inferior, né? Então elas preferem voltar de bispo. As negras novamente oferecem a troca de damas, porque elas estão melhores, não, então elas querem trocar, né? Eles sabem desse fundamento, né? A chamada teoria de Capablanca, né? Tu tá em vantagem material, simplifica. Então, naturalmente, o Anderson não quis deixar isso acontecer, jogou dama H5. Aqui F3. Caso um dia esse bispo saia daqui, né? Eu tenho mate 1 e F3 é para continuar com pressão no rei. Cavalo D5, atacando o peão. Aqui seria melhor rei D8, mas ele jogou cavalo A6 para desenvolver e defender. Só que poderia acontecer aqui, rei D8, bispo F4, cheque de peão, né, intermediário, cheque, F2 cheque. Vem pra cá e ameaça a troca de damas, né? Oferece de novo a troca de damas e as negras têm a vantagem da torre, né? Tá um final empatado, quase empatado aqui. Não tá tão difícil assim para as brancas empatarem esse final. Elas estão em desvantagem, mas por isso elas devem buscar o empate. Só que ele jogou o cavalo A6 e aqui levou o bispo C4. Tá, tudo bem. Eu tô ameaçando uns mates aqui, né? Umas entradas, uns ataques perigosos, tirando o cavalo. Só que vocês estão vendo o mate 1 que as brancas estão levando. Tudo bem, galera. Todo mundo erra uma hora, né? Às vezes todo mundo dá uma cegada. Até grande mestre dá uma cegada neles. Por exemplo, aqui as brancas estão levando mate 1. Só que o Mor, ele não viu isso. Ele não viu dama captura G2 mate. Ele viu dama G6 tentar trocar a dama, né? Com medo desse ataque no peão de F2 aqui. Aí seguiu dama captura peão. Defende o peão e continua dando raio-x lá no peão de F7. Roque grande. E sempre que vocês puderem fazer isso, façam. O que? Quando o inimigo de vocês roca e tem um cavalo nas pontas, sempre captura lá esses cavalos, que é para abrir o peão do roque. Tipo, por exemplo, assim. Tá, captura o cavalo, aí debilita o roque dele. Fica quebrado os peões, né? Dobrados, isolados. Então sempre façam isso, que é o que o Anderson fez aqui, ó, eu imagino que sem hesitar, né? Ele fez para ameaçar a dama C3, mate 1, tá ameaçando lá em cima. Aqui tem várias maneiras de defender, todas são perdedoras, infelizmente, para as negras, né? Uma seria jogar C5, mas levaria a dama A5, ameaçando o mate 1 de novo, tira o rei. Aí leva esse lance triste aqui, né? Dama, cavalo F4, cheque e duplo no rei e na dama. Após mexer o rei, cai a dama, tá caindo a torre também, então não dá. Mas na partida ele jogou torre D7 e após dama C6, né? Exclama, não acabou, né? As negras abandonaram porque não tem como defender o mate sem perder qualidade. Por exemplo, se tu for tirar o rei para defender o mate, perde a torre. E tá tudo defendido, né? E vai levar mate em 6, 7 lances vai levar mate daqui a pouco. Não tem como defender. Então foi isso aí. O que dá de tirar dessa partida? Faça um exercício de tática e de mate 1, né? Nunca preste. Xadrez exige muita consideração, né? Então preste atenção na partida para não acontecer isso. Já aconteceu muito comigo. Tu tá dando mate em 1 e não vê e se preocupar com outras coisas. E é sempre bom estar treinando exercício de tática para afiar. Quanto mais afiado tu tiver, quanto maior for teu leque tático, mais fácil fica para te ganhar partidas de maneira mais rápida, né? Usando tática. No Lichess, no Chess 24, Chess Tempo, tem sites bem específicos para treinar tática de nível médio, fácil e difícil. É sempre bom fazer 1000, 2000, exercício 100, 200 em algumas horas. É sempre bom ficar fazendo bastante para tu ficar afiado, porque tanto te ajuda a ganhar de maneira mais rápida quanto te ajuda a escolher lance.
Nos vídeos pra frente eu vou falar um pouco sobre como escolher um lance na hora da partida, assim, posições críticas, lance de espera, como avaliar se teu lance é bom ou ruim. Não é tão difícil assim escolher um lance na partida, principalmente se tu souber a abertura que tu tá entrando. Agora, se tu não souber a abertura que tu tá, aí fica bem complicado, tem que analisar mais. Eu vou falar um pouco disso de vídeos pra frente. Então foi isso, galera. Essa aqui foi a sétima partida e falou.